A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um subsídio aqui dos 4Cs Educação Cristã, subsídio 4Cs. E nesse subsídio aqui eu vou falar do primeiro C, que é o conhecimento bíblico. Eu vou aplicar esse subsídio à lição aí de número 4, né? Isaac, um caráter pacífico. Então a gente vai estudar aí um método de interpretação da Bíblia e aplicar esse método na história de Isaac. Então, por que eu vou fazer isso aqui nesse subsídio? No primeiro C, todos já sabem que se você não sabe, fique sabendo agora, que eu faço um subsídio da lição aplicado ao conhecimento bíblico. O que você precisa saber de algum conhecimento bíblico para você ter aí uma boa base da lição que vai ser ministrada. Então, para que você interprete a história de Isaac da forma correta, eu vou falar de um método aqui, que é o método indutivo de estudo da Bíblia. Esse método indutivo de estudo da Bíblia, ele é um método que você pode aplicar para qualquer texto, mas eu vou fazer a aplicação aqui na história de Isaac. Então vamos entender um pouco sobre esse método. Existem vários métodos de estudo da Bíblia. O indutivo, dedutivo, trampolim. É claro que esse dedutivo e trampolim são o que as pessoas fazem, não são métodos oficiais. Então o indutivo é assim, deixando o texto dizer o que Deus está falando. Pronto. Então tá aí. O método indutivo é o que está lá. Você não vai acrescentar nada ao texto. É o que está lá. O dedutivo, começando com uma ideia e usando a Bíblia para explicar o que você está pensando. Então, no dedutivo, você supõe uma ideia e depois você vai usar a Bíblia como âncora para ele fortalecer essa sua ideia. E o trampolim, você usando uma passagem para compartilhar uma opinião sua. Então, você simplesmente usa uma passagem isolada, fora do seu contexto, para compartilhar aquilo que você ali está afirmando. Então, dedutivo e esse trampolim é o que a gente faz muitas vezes, e eu me pego de vez em quando fazendo isso, mas é errado. O certo é você ler a passagem e deixar a passagem falar por si só. Vamos lá. Esse método indutivo ele é separado em três partes: observação, interpretação e aplicação. Então, primeiro você observa, depois você interpreta, depois você aplica. Então, vamos ver essas definições aqui. Primeiro, observação. O que o texto diz? Leia o texto no mínimo 3 vezes em versões diferentes. No mínimo. O ideal seria 5 vezes. Então, você vai pegar o texto e ler ele ali em várias versões para que você possa entender a diferença de uma versão para outra. Talvez uma palavra que você não entendeu numa versão, você entende melhor na outra versão. Então, você vai ler esse texto em várias versões. Se você não tiver várias Bíblias em casa com versões diferentes, entre nesse site bibliaonline.com.br, bibliaonline.com.br, não é só .com.br, e você vai ter lá uma Bíblia online, que é a que eu mais uso, que eu gosto, tem várias versões, tem vários idiomas também. Se você quiser ver os idiomas originais, lá tem. Então, entre lá, leia o texto 3 vezes. Separe o texto em parágrafos. Talvez você não sabe, mas a Bíblia ela é dividida em parágrafos. Geralmente, as Bíblias vêm em negrito a primeira palavra do parágrafo. Olhe a sua Bíblia e veja se tem. Algumas tem, outras não. E algumas são mais fortes, outras são mais fracas. Mas tem negrito. Tem algumas letrinhas em negritos. Negrito, corrigindo. Negrito. E ali, em negrito, significa que é um parágrafo que está começando. Anotar as primeiras impressões e perguntar quem, que, quando, onde e por quê. Então você vai fazer isso. Você vai separar em parágrafos, anotar as primeiras impressões e fazer essas perguntas aqui para que você veja o que realmente o texto diz. Porque quando você separa em parágrafos, você separa em ideias, porque cada parágrafo tem uma ideia, então você vai entender a ideia daquele parágrafo. E outra coisa, além de separar, é bom você dar um título para esse parágrafo. Ou seja, anotar as primeiras impressões tem a ver com isso. Você olha para o parágrafo, entende a ideia do parágrafo e dá um título para ele. Geralmente as Bíblias já vêm com alguns títulos em cima, mas é bom você dar o seu próprio título, porque você mostra que você entendeu ali o que aquela passagem realmente quer dizer. Então você vai olhar os personagens dessa passagem. Então a história de Isaac é uma narrativa, por exemplo. Então uma narrativa. Está ali Gênesis, do capítulo 21 até o capítulo 27, você vai ver a história de Isaac. Então, o ideal é você ler essa história várias vezes e ver os personagens que estão ali, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Então, são as perguntas que a gente tem que fazer aí na observação. Vamos para a interpretação. O que significa, o que esse texto significa? Interprete literalmente.
estude o contexto e deixe as escrituras interpretarem as escrituras. Então, literalmente, ou seja, é aquilo que está lá e ponto final. Quando você lê a história de Isaac, é aquilo lá, é Isaac, casou com Rebeca, não é aquilo, não é uma história, um sentido figurado. A gente pode até falar assim, isso aqui tipifica Cristo buscando, casando-se com a igreja, né? A volta de Cristo, a volta do noivo para buscar a sua igreja. Tudo bem, é um tipo relacionado ao arrebatamento, é um tipo de Cristo, Isaac. Está relacionado a isso. Você pode fazer isso, mas não é que o texto quer dizer isso. Não. O texto aconteceu de verdade ali. Aquilo que está no texto aconteceu de verdade. A história aconteceu de verdade. Isaac é uma pessoa, casou com Rebeca, que também é uma pessoa, viveram ali numa região. Então, ou seja, interprete literalmente. Entenda aquilo que está lá na história. Estude o contexto, entenda todo o contexto da situação e deixe que as próprias escrituras interprete ela mesma. E a aplicação... como devo responder? Então, como que eu respondo para mim nesse texto? Então, exemplos para seguir, pecados para renunciar, erros para evitar. Então, vou observar isso. Promessas para crer, mandamentos a obedecer, ações para tomar. Então, eu tenho que ver o que esse texto está falando para mim. Né? Qual é o significado dele para a minha vida hoje. Então, eu vejo o significado do texto para as pessoas de antigamente e vejo para a minha vida hoje. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar uma atitude depois que eu leio esse texto, interpreto esse texto, aí eu tenho que aplicar na minha vida. Então, eu vou fazer essas perguntas aqui. Chaves de estudo, vamos lá, chave de estudo. Observação, anotando o que o texto diz. Então, como que você vai fazer isso na prática? Você vai observar a passagem. Primeira coisa, vai fazer perguntas. Quem? Quem são os personagens? História de Isaac, quem são os personagens? Tem Isaac, tem Abraão, tem Rebeca, depois tem Jacó, tem Esaú, tem Labão, ou seja, tem vários personagens. Quando foi que essa história aconteceu? Qual foi o ano? Qual foi o contexto histórico? Onde ela aconteceu? A região? Ele estava em Canaã, depois o servo de Abraão foi buscar uma mulher para ele lá em Padã Arã. Onde fica Padã Arã? Então, onde é que fica Berseba? Então, ou seja, toda a região ali a gente precisa entender. E o porquê. Por que isso aconteceu? Então, tudo isso está na observação. Né? Descobrir o relacionamento entre as pessoas da história. Tentar sentir as emoções. Então, entender aí como que essas pessoas se relacionam. Né? Rebeca era parente de Isaac, era da parentela dele, mas Isaac conhecia os parentes dele que moravam longe? Não conhecia. Então, se colocar no lugar de cada pessoa. E o que você sente, vê e pensa? Se fosse você lá no lugar de Isaac, se fosse você no lugar de Abraão, então se coloque no lugar da pessoa e tente viver aquele momento. Então isso é a observação. Quando você lê o texto várias vezes, que você separar em parágrafos e começar a entender o texto, você vai começar a se colocar no lugar das pessoas e aí vai fazer mais sentido isso aí. Interpretação, anotando o que o texto significa. Vamos lá. Tentar determinar o que a passagem significou para as pessoas que ouviram originalmente. O que o autor quer dizer? Ver, sente, pensa. Né? Ou seja, o autor, né, no caso Moisés, que escreveu a história de Isaac, ele queria dizer alguma coisa. Ele não escreveu aquilo ali à toa. Né? Por que ele escreveu isso? No caso, por que ele relatou aquela história? Ele poderia ter relatado vários fatos da história, que ele pulou vários fatos. Né? Isaac nasceu, foi circuncidado, depois vai falar de Isaac sendo levado para ser sacrificado. E ali diz a história, fora da Bíblia, que ele já tinha 25 anos de idade. Quando ele casou, ele tinha 40. Então, logo depois que ele é levado para ser sacrificado, e aí volta, né, que Deus, né, não deixa sacrificar, volta 15 anos depois que ele se casou. Por que Moisés não retratou o que aconteceu nesses 15 anos? E depois que ele casou, logo depois diz que ele teve um filho, mas ele teve um filho com 60 anos. Então, por que ali, nesses 20 anos que ele ficou casado, por que Moisés não retrata o que aconteceu? Então, a gente observa que o que Moisés escreveu tinha um real significado, né? Ou seja, era o mais importante. Ele omitiu alguns fatos e, né, colocou outros. Isso significa que aquilo ali é realmente importante para nós hoje. Qual seria o significado para aqueles que ouviram naquela época? O que significa essa passagem de Isaac para o povo lá no deserto, quando Moisés estava guiando eles? Então, o povo estava indo lá no deserto
e aí Moisés escreve a história e lê para eles. O que essa história realmente significa para eles? Então, significado para o público original, isso é muito importante. Aplicação, o que isso tem a ver comigo? Então, primeiro, dependa do Espírito Santo para te ensinar. Segundo, aplique o ponto central à sua vida. Então, você vai orar, pedir a direção do Espírito Santo e vai olhar para aquela história e ver se existe um exemplo a seguir, pecado que eu vou renunciar, né? Ou seja, erro que eu vou evitar. Então, quando você olha para a história de Isaac, você vê que ele amava a Esaú, já Rebeca amava a Jacó. Então, isso já é um erro que nós temos que evitar na história. Quem tem filho não pode amar mais um filho do que o outro. Então, a gente já observa que isso aí trouxe mais problemas. Jacó, por exemplo, gostava mais de José do que dos outros irmãos. Isso trouxe outros problemas. Ou seja, Jacó aprendeu com Isaac, seu pai. Então é um erro que a gente observa na história que a gente tem que evitar. Promessas que eu vou crer, a gente tem aqui a promessa do Messias, né, nessa história aí. Da descendência de Isaac nasceu Jesus. Então tem uma promessa aí. Mandamento que eu vou obedecer. Quais são os mandamentos na história de Isaac que a gente tem que obedecer? Então, olhando para tudo isso aqui, a gente consegue aplicar na nossa vida. Tem mais, tem mais. E agora, o que eu vou fazer de diferente? Que diferença que essa verdade vai fazer em minha vida? Quais são alguns dos planos que eu posso fazer? Planos específicos, eu posso anotar o que eu vou fazer de diferente agora. Como que eu irei fazer isso? Então, tudo isso aqui tem a ver com a aplicação, ou seja, aplicar na minha vida e fazer a diferença. E o professor da escola dominical tem que fazer isso aqui, aplicar na sua vida e levar para os seus alunos aplicarem lá na vida deles, para que os alunos também possam sair dali diferentes, aprender alguma coisa com a história de Isaac e colocar agora em prática. Então, a aplicação é a parte aí mais importante. Todos são importantes. Você não pode ir direto para a aplicação. Você tem que passar pela observação, pela interpretação e chegar na aplicação. Mas a aplicação, né, se você só observar e interpretar e não aplicar, você não fez nada. Tem que aplicar. Tem que ter a aplicação. Então, conclusão, né, simples aqui. Observe, interprete e aplique. É isso que você tem que fazer. Isso aqui eu posso estender para outros textos, outros tipos de textos. Eu teria que dar uma aula maior aqui. Só que eu foquei em um texto, uma narrativa e na história de Isaac, porque é o que a gente está estudando. Então isso aqui é especial mesmo para quem está fazendo essa lição, vai ministrar aula aí nessa lição. Então eu fiz aqui, ó, para você, para lhe ajudar, eu peguei a história de Isaac lá da Bíblia e separei em parágrafos. Então tá aqui, ó, parágrafo 1, ou seja, eu vou te ajudar. Você não precisa separar em parágrafos. E eu tirei os versículos, porque a Bíblia antigamente não tinha essa separação de versículos e capítulos. Eu ainda deixei o capítulo aqui, né, para quebrar um galho aí. Mas o certo é tirar tudo, tirar tudo. E aí você vai ler os parágrafos e tentar ver a ideia do texto. Ou seja, tente aí, se esforce para dar um título para cada parágrafo aqui e fazer as observações que está lá na parte de observação do método. Se você não tiver tempo para dar um título para todos os parágrafos, o que eu recomendo? Leia toda a história de Isaac, leia. É obrigatório o professor de escola dominical dessa semana, que vai dar aula essa semana, ler toda a história de Isaac. Então tá aqui, leia toda a história e dê um título, pelo menos para o capítulo 26, que está bem aqui, ó. Capítulo 26, deixa eu ver aqui, Gênesis, é muito parágrafo mesmo. Ok, Gênesis 26, aqui é a partir do parágrafo 31, então aqui você leia pelo menos o capítulo 26, que é o foco da lição, e você lê esse capítulo 26 aqui, dá um título para cada um desse parágrafo aqui, você vai entender melhor a história de Isaac, eu tenho certeza absoluta que sua aula será melhor, e né, aplique esse método, aplique aqui, pelo menos no capítulo 26, se você não tiver tempo de aplicar o método em toda a história de Isaac, né, você não tem tempo, não tenho tempo de aplicar em toda a história de Isaac, eu só quero aplicar só no 26, então aplique o método somente no 26, mas você tem que fazer isso porque você tem que entender bem esse capítulo. Eu vou deixar disponível para download aí tanto o slide da aula quanto esse texto aqui da história de Isaac. Então esse slide vai estar aí disponível para download, né, eu vou deixar liberado para todos, né, saiba que isso não é por muito tempo, então você, né, aproveite aí, estou deixando liberado para todos, né, e eu quero que todos aí apliquem
esse método de estudo indutivo de estudo da Bíblia, né? Não só nessa aula, mas todas as vezes que você for ler a Bíblia, aplique esse método, tenho certeza que sua vida será muito mais edificada. A paz do Senhor e até a próxima aula.